Sabe, existe uma revolução científica acontecendo agora mesmo, bem debaixo dos nossos narizes. Uma que desafia, assim, tudo que a gente acha que sabe sobre o mundo. Lá na fronteira da ciência estão surgindo umas ideias que questionam a própria realidade, sugerindo que nós somos muito mais do que só um amontoado de carne e osso. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa mudança, o escritor Arthur C. Clarke chegou a prever que a gente está na beira de uma revolução tão grande quanto a da relatividade de Einstein. Essa nossa análise aqui vai mergulhar a fundo nessas descobertas que estão construindo essa visão de mundo totalmente nova e, olha, surpreendente. A nossa jornada começa com uns eventos que, pela ciência tradicional, simplesmente não deveriam acontecer. São verdadeiras falhas na matriz da nossa compreensão da realidade. Pensa só, voltando da Lua, o astronauta Edgar Mitchell resolveu fazer um experimento por conta própria, meio que em segredo. Ele se concentrou numa sequência de símbolos e tentou projetar eles com a mente para 4 pessoas aqui na Terra. O que aconteceu foi, assim, simplesmente espantoso. Os resultados foram muito, mas muito além da mera coincidência, indicando uma forma de comunicação que desafia tudo que a gente conhece como lógica. A chance dos resultados dele terem acontecido por pura sorte era de apenas 1 em 3.000. Isso não é sorte, né? Então, a grande pergunta que fica é como isso foi possível? Como é que a informação viajou instantaneamente pelo vácuo do espaço? A busca por uma resposta para isso nos leva ao próprio tecido do espaço, a um conceito que vira de cabeça para baixo que a gente entende por nada. Um verdadeiro oceano invisível de energia. A ciência clássica olhava para o vácuo e via um espaço vazio, morto. Mas aí a física quântica veio e revelou uma verdade muito mais bizarra. O espaço vazio, na verdade, é um turbilhão fervilhante de partículas que aparecem e desaparecem em uma fração de segundo. É um mar pulsante de energia. Os cientistas chamam essa energia de fundo de campo de ponto zero. Imagina um oceano de vibrações microscópicas que preenche o universo inteiro, conectando tudo a todo o resto, como se fosse uma teia invisível. Alguns físicos chegam a ver isso como a máquina central do nosso ser. E as implicações disso são de explodir a cabeça. Se o campo de ponto zero é real, então a matéria não é essa coisa sólida, fundamental. Na verdade, ela é só um conjunto de cargas elétricas interagindo com esse mar de energia. A famosa fórmula E igual a mc² não seria sobre transformar matéria em energia, mas sim a receita da quantidade de energia que você precisa para criar a aparência de massa. Isso leva a gente a uma conclusão radical. Talvez não existam duas coisas, matéria e energia. Talvez, no fundo, só exista uma, energia. E se esse campo de energia for também a chave para os mistérios dentro dos nossos próprios corpos? A chave para a gente entender a linguagem secreta da vida? Pois é, o biofísico alemão Fritz Albert Popp fez uma descoberta impressionante que sugere exatamente isso. Basicamente, todos os seres vivos, de uma planta a um ser humano, emitem um fluxo constante de luz. A gente não é só um monte de reações químicas. Nós somos, num nível muito fundamental, seres de luz. O Popp criou uma teoria de que esses biofótons são um sistema de comunicação do nosso corpo, tipo uma internet super rápida que leva informação para os nossos trilhões de células instantaneamente. Nessa visão, o DNA funciona como a antena principal, que envia e recebe frequências de luz que orquestram toda a dança da vida. A saúde seria um estado de comunicação perfeita, coerente, e a doença aconteceria quando essa comunicação falha, quando as nossas ondas saem de sintonia. E o que conduz essa sinfonia de luz toda? Bom, para cada molécula de proteína numa célula, existem 10.000 moléculas de água. A água compõe a maior parte do nosso corpo, o que nos leva a uma ideia ainda mais radical. Essa foi a pergunta que moveu o trabalho super controverso de um imunologista francês, o Jacques Benveniste, e os experimentos dele iriam balançar as bases da biologia. O Benveniste descobriu o seguinte: mesmo quando ele diluía uma substância na água a um ponto que era estatisticamente impossível ter sobrado uma molécula sequer da substância original, a água ainda causava o mesmo efeito biológico. Era como se a água tivesse uma memória daquela substância. Isso sugere que a água pode funcionar como um gravador líquido, sabe, imprimindo e carregando informações de frequência direto do campo. Tudo isso nos leva a uma das implicações mais profundas do campo. A de que a nossa consciência não é só uma passageira nessa história. Ela é uma participante ativa na criação da realidade, uma verdadeira mente sobre a máquina. Por mais de uma década, o Laboratório PER da Universidade de Princeton fez milhares de experimentos.
Pessoas comuns tentavam influenciar só com a mente o resultado de umas máquinas que geravam números aleatórios. Os resultados foram pequenos, sim, mas consistentes e, segundo os pesquisadores, estatisticamente inegáveis. A intenção humana conseguiu empurrar a probabilidade de 50-50 para algo em torno de 51%. Pode não parecer muita coisa, mas o poder relativo dessa influência é impressionante. O tamanho do efeito da intenção humana nesses experimentos foi cerca de 10 vezes maior que o efeito da aspirina na prevenção de ataques cardíacos. Isso sugere que a mente pode, de fato, se sobrepor à matéria. A conclusão que surge desses experimentos é, assim, de cair o queixo. Eles sugerem que a consciência não está isolada, presa dentro da nossa cabeça. Ela pode se estender para o mundo e impor uma pequena, mas mensurável quantidade de ordem no meio do caos dos eventos quânticos. Ok, então, quando a gente junta todas essas peças, a conexão instantânea, a comunicação por luz, a mente influenciando a matéria, uma história completamente nova e radical sobre nós mesmos começa a se formar. Essa nova visão é talvez perfeitamente resumida pela proposta do neurocientista Karl Pribram. Ele teorizou que o cérebro não armazena memórias como um computador. Em vez disso, ele funciona mais como uma antena que acessa informações que estão guardadas no próprio campo de ponto zero. As implicações disso mudam tudo. A consciência não seria local. Nossas memórias talvez não sejam inteiramente nossas, mas sim acessadas de um arquivo universal. As fronteiras entre nós e o mundo começam a se dissolver. Estaríamos todos conectados em um nível muito fundamental. Em essência, o campo poderia ser o mecanismo pelo qual nossos pensamentos, nossas intenções e nossa consciência têm um efeito real, tangível no mundo lá fora. Nossos mundos interno e externo não estariam separados. Eles estariam numa conversa constante. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta poderosa. Se cada pensamento e intenção se espalha por esse campo que todos nós compartilhamos, qual é o nosso potencial coletivo? Se a consciência de uma única pessoa pode influenciar uma máquina, o que a consciência focada de milhões ou bilhões de pessoas poderia realizar? A ciência, ao que parece, pode estar só começando a descobrir a resposta.